Saudações a todos, a todas. Continuamos nossas reflexões a partir dos textos de São Paulo em suas cartas e vamos entrar na carta aos Filipenses. Nós nos lembramos que São Paulo atravessou a atual Turquia, tendo em vista entrar na Europa. Chegou ao porto de Troade, ainda nas costas turcas, passou para a ilha de Samotrácia e entrou na região da Macedônia, a Grécia, lá em cima, lá no norte. E a primeira povoação, que era um antigo recente, acampamento romano, povoado, portanto, de militares aposentados, ele encontrou Filipos, a cidade de Filipos, e lá, então, começa o seu trabalho de evangelização na Europa. Filipos foi uma experiência marcante na vida de Paulo. Ele vai escrever depois aos Tessalonicenses. De Filipos ele vai em linha reta para Tessalônica. Ele vai escrever aos Tessalonicenses: eu podia ter desistido. Naquele momento podia ter voltado para casa e ter dito a mim mesmo: se o trabalho da evangelização é isso, se eu tenho que passar por tudo isso para anunciar Cristo e o seu Evangelho, talvez melhor voltar para casa. O que aconteceu? Ele foi preso sem nenhum julgamento, foi açoitado em praça pública, ele e Silas, foi colocado lá naquelas prisões escuras subterrâneas, atado com argolas de ferro na parede, sem poder se movimentar muito. E ainda diz os Atos dos Apóstolos que os dois cantavam durante a noite. Quer dizer, ele começa com uma provação muito grande, uma provação sobre si mesmo. Por isso, quando ele disser que ele traz no seu corpo as marcas de Jesus Cristo, ele não está falando de simples estigmas, está falando desses açoites que caíram sobre ele. Então, ali é uma experiência dolorosa em Filipos, mas ele não desistiu. Daí ele foi em linha reta para Tessalônica e manteve com os filipenses um relacionamento muito bom, muito agradável, muito afetuoso. Foi uma comunidade que deu muita alegria a Paulo. Enviou membros, essa comunidade enviou alguns de seus membros para ajudar Paulo no serviço missionário do mundo. Mandava também recursos financeiros, mandava dinheiro para Paulo, para ele poder livremente fazer o seu trabalho. Então, Filipos foi uma comunidade marcante e na vida de Paulo, em vários sentidos. A comunidade que se forma a partir da casa de Lídia, a purpurária, muita história bonita em torno desta comunidade. Gente boa, gente ótima. Mas a gente ótima é que é o problema, né? Então, alguns destes ótimos criticaram Paulo. Então, não nos livramos disto. E fizeram algumas acusações contra Paulo, levantaram suspeitas um pouco desagradáveis. Paulo organizou, por onde passava, coletas em favor da igreja de Jerusalém. Período de seca, igreja pobre, com dificuldade, comunidade de gente simples. Então, as coletas, e Paulo tinha na mente também, a coleta precisa ser grande para Tiago, com o seu judaísmo marcante, aceitar, porque senão não aceitaria dinheiro vindo de pagãos convertidos, mas anteriormente pagãos. E tinha dinheiro que recolhiam, dinheiro que mandavam para o trabalho missionário. A suspeita ou a acusação era que
O dinheiro dado a Paulo para o trabalho missionário, ele usava para si mesmo. Que também não tem nada de estranho, tinha que comer, tinha que viajar e tinha que se vestir. Mas uma acusação maldosa, maliciosa, que foi oportunidade para Paulo mostrar a sua liberdade de espírito e o que ele pensava dos bens deste mundo, dos recursos financeiros. Então, Paulo manda um primeiro bilhete para Filipos, para os filipenses. Um bilhetinho, temos o restinho deste bilhete, tratando deste assunto. Então, segurem esse bilhete e vamos ver do que é que se trata. Aqueles judaizantes que saíam de Antioquia, que passaram pela Galácia, chegaram também em Filipos. E lá também propuseram a observância da lei mosaica. O segundo bilhete, um pouco maior, Paulo manda aos filipenses dizendo qual era a sua posição em relação à liberdade cristã diante das observâncias judaicas anteriores. E um terceiro, que nós encontramos dentro desta carta aos Filipenses, porque os 3 textos foram juntados na coleção das cartas paulinas, formando o que chamamos de carta aos Filipenses, e outro no qual Paulo trata de seus assuntos pastorais, digamos assim, a sua oração, inclusive, pelos filipenses. Então, são 3 bilhetes, pequenas cartas, que os cristãos depois juntaram para formar aquilo que nós chamamos hoje de Carta aos Filipenses. Então, aí dentro, se a gente presta atenção no texto, a gente percebe que há uma introdução na carta que vale para todos estes bilhetes e os bilhetes que tratam de assuntos diversificados. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, em Cristo Jesus que estão em Filipos, com seus episcopos e diáconos, comunidade organizada, a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa introdução vale para todos os bilhetes. Quem organizou posteriormente a carta, organizou de uma forma legível, que a gente a leia como uma carta só. Se eu vou para o capítulo 4 de Filipenses, porque são 4 capítulos, versículo 10. Do versículo 10 ao versículo 20, eu tenho este bilhete que tem como conteúdo esta acusação ou esta suspeita levantada contra Paulo em relação ao dinheiro, aos bens deste mundo. Esse bilhete termina no versículo 20: ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, há um fim, há um começo que vale para todos e há um fim aqui que encerra, e depois há um fim geral. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa do imperador. De onde Paulo está escrevendo? De Éfeso, de Roma, provavelmente de Éfeso. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Então, um fim de carta que vale para todas elas, deste arranjo que foi feito para termos um único texto. Então, no capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20, temos este bilhete no qual Paulo vai refletir sobre essa questão do uso do dinheiro na comunidade cristã. Ficamos para a meditação seguinte.